Olá, eu sou o Rafael Franco, cirurgião dentista, aqui do canal Odonto Valoriza, e hoje nossa videoaula é para falar a respeito da diferença entre instrumentação manual e instrumentação mecanizada em endodontia, ou seja, em tratamento de canal. Nós vamos ver um pouco mais a respeito aqui das formas de instrumentação e do tratamento do canal, conforme nós estamos acostumados a ouvir então os dentistas explicarem. Então, apenas uma introdução aqui, o nosso dente, ele é por fora composto do esmalte, depois uma camada de dentina, e no meio do dente nós temos a polpa dentária e os canais radiculares. A depender da quantidade de raízes, vai variar então a quantidade dos canais. Esse exemplo aqui é um dente com 3 raízes e 3 canais. Podemos então ter dentes de uma raiz, de 2 raízes, 3 raízes. E dentro dessas possibilidades, podemos ter uma raiz com 2 canais, 3 canais, são os canais acessórios. O importante é nós lembrarmos que a anatomia externa do dente, ela é equivalente à anatomia interna do dente em menor proporção e tamanho. Essa informação é importante para algumas diretrizes que vamos passar a seguir. Seguindo então aqui, conforme o tema principal da nossa aula, antigamente, alguns anos atrás, nós tínhamos em muitos países, exclusivamente aqui no Brasil, o tratamento com as limas manuais, aquelas limas digitais, ao qual nós usávamos os nossos dedos, segurando então aqui no cabo da lâmina da lima, para poder fazer a instrumentação ou a limpeza dos canais radiculares. Depois, com o advento dos motores elétricos rotatórios, que grosso modo seriam os motorzinhos elétricos, comparados a pequenas furadeirazinhas conectadas com essas limas, nós passamos a ter aí qualidade, confiabilidade e maior segurança no tratamento dos canais. Mas antes de nós falarmos um pouquinho mais a respeito das limas manuais e limas mecanizadas, vamos entender um pouquinho a respeito das classificações das limas. Existem basicamente nas limas manuais 2 tipos de limas: as limas do tipo K, Kerr, e as limas do tipo Hedstrom, ou limas tipo H. O que vai variar, então, entre uma lima do tipo K é a morfologia do espiral da lima, que será explicado em maiores detalhes mais à frente. Comparando com limas do tipo Hedstrom, fica claro que é diferente a morfologia do espiral ou da ponta ativa de cada uma dessas limas. Então, antes de nós falarmos a respeito das limas, então, da instrumentação mecanizada e manual ou digital, digital no sentido de ser usados os dedos, para a instrumentação. Nós precisamos entender, então, um pouco a respeito dos componentes de uma lima endodôntica, Seja ela manual, digital ou mecanizada, nós precisamos entender que ela é composta de 3 partes: a parte do cabo, a parte da haste e a parte da ponta cortante ativa, que é o que vai fazer a limpeza, das paredes do canal. Por que nós colocamos didaticamente dessa forma? Porque o cabo, ele nunca vai mudar com respeito à coloração, que é uma convenção. Para cada numeração, ele vai ter uma cor, e isso vamos falar mais à frente. Já a haste variável,
né? A gente disse que ela é variável porque ela pode variar entre 18 milímetros, 21 milímetros, 25 milímetros, 28 milímetros, 31 milímetros. Essa distância é esta distância que vai ser alterada aqui, que no caso nós estamos então nos referindo então ao comprimento da lima. Se a lima ela é mais curta ou mais comprida, a única parte variável que vai mudar da lima é essa parte da lima. As outras partes sempre vão ter o mesmo tamanho. O cabo vai ter o mesmo tamanho e a ponta cortante ativa, ela é invariável. Ela sempre vai ter 16 milímetros. Isso quando nós estamos falando de limas manuais. Ok? Então, quando depois nós formos falar a respeito de limas mecanizadas, vamos ter vários sistemas e essas partes variáveis e invariáveis podem sofrer alterações a depender da marca comercial. Muito bem. Então vamos começar aqui então pela lima manual. A lima manual, ela tem como ponta ativa de convenção sempre 16 milímetros. Sempre que um cirurgião dentista abre uma lima para fazer uma instrumentação, a primeira coisa que ele faz, como um cheque, né, uma checagem, é pegar uma régua endodôntica e medir se da ponta ativa, do início da ponta ativa até o final da ponta cortante, ela vai medir os exatos 16 milímetros. Se esse número bater, significa que a lima está íntegra, ela não houve fratura de nenhuma parte, né, da sua ponta ou da sua continuidade. Já a parte variável da haste vai depender na escolha de dentes mais compridos, como incisivos centrais, caninos, que são dentes que costumam ser mais compridos, maiores do que 2,5 cm ou 25 milímetros. E a parte do cabo, como mencionamos, é importante nós decorarmos as cores delas, pois saberemos assim, então, qual é o calibre da ponta ativa da lima. Então, se eu digo que esta lima é uma lima 30, do tipo Care, que é a que tem o desenhinho quadrado, vamos falar melhor, eu sei que aqui ela é uma lima na ponta do ápice da lima de numeração 30, ok? Então, o entendimento disso daqui depois vai trazer muitas informações importantes com respeito à conicidade, está totalmente relacionado com a instrumentação e a obturação do canal. Muito bem, então é importante nós falarmos a respeito das limas manuais, que é onde tudo começou, para que nós possamos ter um panorama geral daquilo que foi convencionado, né, a princípio, sobre o calibre das limas, né, o comprimento delas e também a grossura, vamos dizer assim, em grosso modo, a grossura ou calibre da ponta dela. O que vai importar para a gente é a ponta da lima, ou seja, o último milímetro do final da lima da ponta ativa dela. Esse último milímetro é o que vai representar a numeração da lima, que vai ser o número dela na nossa primeira, segunda, terceira série ou série especial. Então, didaticamente, nós dividimos as limas em série especial, vou até colocar aqui, olha, série especial. Depois nós temos as limas de primeira série,
Depois nós temos as limas de segunda série. Depois nós vamos ter aqui as limas de terceira série. Por que isso é importante? Por exemplo, para cada canal, né, nós temos uma... Quando a gente diz luz do canal, seria o espaço que tem entre as paredes do canal, né? Imagine uma mangueira, né, uma borracha de quintal, de aguar as plantas, né? Aquela parte vazia de dentro da mangueira é chamada de luz. Então, aquela parte vazia de dentro do canal é chamada de luz do canal, assim como a parte vazia de dentro das artérias e dos vasos sanguíneos são chamados de luz do vaso. Então, nós precisamos ver que para canais com a luz mais delgada, mais fina, nós precisamos de limas de série especial, de limas de primeira série. Para canais mais robustos, como por exemplo, até isso envolve variações étnicas, né? Pessoas orientais, negros, caucasianos, podem ter, por exemplo, os incisivos centrais, que são os dentes do meio da frente, mas com canais mais grossos, né? Com canais mais largos. Então, nós iniciamos a instrumentação desses canais mais robustos, talvez desconsiderando essas primeiras limas aqui, já passamos para as limas de segunda série. Mas vamos considerar então numa questão hipotética, onde nós vamos abrir um dente, e para abrir um dente nós precisamos ter mais ou menos uma ideia de que limas nós vamos usar. Então vamos iniciar aqui como um padrão. Toda vez que eu vou abrir um dente, eu vou usar uma lima manual número 10. Isso é apenas uma convenção, uma ideia média para poder dar início numa linha de raciocínio. Isso tudo pode ser variado. Aí eu percebo que a lima 10, ela é uma lima que está um pouco grossa. Eu rebaixo ela para uma lima 8, pego então uma lima 8. Então, assim sucessivamente, eu percebo que uma lima 8 ela não está descendo, porque o canal ele é mais fino do que isso, então eu pego uma lima 6. E a gente toma como parâmetro, né, de iniciar a instrumentação de um canal, vamos começar a contar então, né, a instrumentação a partir da primeira lima da primeira série, que é a lima 15. Isso tudo, então, ela é variável. Aí eu estou pensando que eu vou começar, então, a instrumentar um canino. O canino é um dente comprido. Então eu vou pensar aí em trabalhar com uma lima de 28 milímetros, de 31 milímetros, porque eu sei que é um dente mais comprido. Então todas essas variações é preciso entender, senão depois nós nos confundimos, né? O que tem a ver a diferença entre o tamanho da lima, 21, 25, 28, 31 milímetros, que está relacionado com o comprimento da lima, né? Que significa o tamanho da ponta ativa mais a haste vai determinar o comprimento da lima. Depois, o que tem a ver aquele último milímetro que nós especificamos que está relacionado com o calibre da lima. Em ela ser headstrong ou care, vai ser a indicação da lima, né? Para que eu quero? Eu quero para instrumentar, para sanificar, para limpar a parede, ou para remover um corpo estranho de lá de dentro, para remover um nervo, ou para remover algum instrumento obturador, desobturar um canal. Isso nós vamos ver mais aprofundadamente, tá bom? Toda lima manual, ela vai ter o que a gente chama de ISO 2. O que significa ISO 2?
ISO 2 significa que a cada milímetro que eu desço ou que eu diminuo da ponta da minha lima, eu aumento em 0,2 milímetros de conicidade até a distância entre o ápice da lima e a parte mais distante da parte cônica da lima. Isso nós temos uma aula gravada falando apenas a respeito de conicidade. Nós vamos colocar aqui, então, depois o link para vocês estudarem conicidade. Mas gravem isso. Limas manuais, ISO 2, para cada milímetro eu engrosso 0,2 milímetros em largura dessa lima, o que confere o formato de toda e qualquer lima manual, o formato cônico. À medida de que ela vai se distanciando da ponta, eu vou aqui até exacerbar, para ficar fácil didaticamente de ver, para cada milímetro que eu vou diminuindo da lima, ela vai ficando mais grossa, ou seja, ela tem um formato cônico, igual uma casquinha de sorvete. Muito bem. Então, depois que nós falamos um pouco a respeito das características das limas, ela, tanto a lima K, que ela tem o símbolo quadrado, quanto a lima H, que ela tem o símbolo de bolinha, ou seja, Kerr ou Hedstrom, vai seguir as mesmas regras. Então, voltando aqui um pouquinho na nossa aula, nós temos aqui, conforme nós já explicamos, Hedstrom e Kerr, indicações e aplicabilidade diferentes. Vamos falar um pouco agora a respeito da abertura da coroa do dente ou cirurgia de acesso. Então, nós temos aqui um dente exemplificado. Nós sempre vamos abrir um dente com uma broca esférica com caneta de baixa rotação. Então, eu vou desenhar aqui uma broca esférica. A depender do dente, vai ter um ponto de eleição e uma forma de conveniência, ou seja, aonde eu vou entrar com a broca e qual é o formato que eu vou desenhar com a broca para atingir a polpa do dente. Eu vou usar uma broca esférica com uma caneta de baixa rotação até eu conseguir passar a camada de esmalte, depois a camada de dentina, até eu chegar aqui na parte da polpa. Vou mudar a cor aqui, até eu conseguir ter acesso à polpa do dente e então poder ter acesso às embocaduras de 1, 2, 3 ou mais canais, aonde cada lima depois vai fazer o papel de ter o acesso nesses condutos e poder fazer o papel, então, de limpeza dos canais. Tá bem? Então, o primeiro passo é nós usarmos uma broca esférica para poder entrar, ter acesso até a câmara pulpar. No entanto, é preciso fazer toda a limpeza da câmara pulpar, deixando na forma de conveniência todo o espaço. Então, remover tudo isso daqui, ou aliás, até mais para cima aqui, remover tudo isso daqui de forma a nós termos acesso a, como já foi mencionado, a embocadura dos canais, que é onde as limas entrarão. É aí que entra, então, essa nossa amiga, a broca Endosé, que ela é uma broca que ela tem, ampliando aqui para visualização, a sua ponta ativa cortante. No entanto, o ápice da nossa broca
ela tem uma ponta esférica não cortante e romba que não vai fazer com que seja possível penetrar aqui o assoalho, que eu vou desenhar de preto, o assoalho da câmara pulpar. Então, eu quero fazer a limpeza da coroa, remover toda essa parte, ter acesso aos condutos, né, ou a embocadura dos condutos, sem ter o risco de trepanar ou perfurar o assoalho ou áreas indesejadas. O instrumento correto é a broca Endo Z, que é esta broca que está ampliada aqui nesta região. Depois disso, nós precisamos deixar o nosso dente preparado para que as limas entrem o mais reto possível, para que nós possamos ter sucesso no acesso dos canais com as limas. Então aí entra um outro instrumento, que é um instrumento usado na caneta de baixa rotação, chamada LA-Axis. E é a partir de agora que nós vamos falar desse instrumento. Antes de passar então para o próximo ponto, um ponto que ficou sem ter sido mencionado no caso das limas manuais é que elas seguem um padrão, né? As limas 15 em diante, que contam as limas de primeira série, elas sempre vão ser nas seguintes cores: branca, amarela, vermelha, azul, verde e preta. Terminou a primeira série, a segunda série começa com branca, amarela, vermelha, azul, verde e preta. Terminando a segunda série, a terceira série segue o mesmo padrão: branca, amarela, vermelha, azul, verde e preta. No entanto, vocês vão ver que nós temos uma lima branca, número 15, uma lima 45, número 15, e uma lima 90, número 15. É muito importante olhar, então, no cabo da lima, se nós estamos com uma 15, 45 ou 90. É óbvio que é a experiência. O dentista ele vai perceber que uma lima 15 é diferente de 45 e de 90. As limas 15 até as limas 55 ou até as 60 são contadas de 5 em 5. Das 60 a 140, elas são contadas de 10 em 10. E as limas 6, 8 e 10, que são as limas de série especiais, rosa, cinza e roxo ou pink, né, como queira, essas são séries que são à parte. Quando nós compramos essas limas, nós compramos jogos de 6 da mesma numeração, por exemplo, uma caixa de 6 limas número 6, uma caixa de 6 limas número 8, uma caixa de 6 limas número 10, uma caixa de 6 limas número 15. Em qualquer caso, pode ser todas de 21, 25, 28 ou 31 milímetros, ou nós podemos comprar a caixa sortida. Por exemplo, pedimos uma caixa de primeira série de 25 milímetros. Então ela vai vir uma branca, amarela, vermelha, azul, verde e preta, de primeira série de 15 a 40, por exemplo, de 25 milímetros, que é o comprimento da lima. Então apenas esse adendo que tinha ficado faltando falar, pois na hora de organizar as limas, as cores podem confundir. Isso serve tanto para Redstone quanto... Por que a broca L-Axis, que é usada também na caneta de baixa rotação, ela é tão importante? Lembra que nós falamos que a anatomia interna do dente, ela segue a anatomia externa, no entanto, em tamanho, proporção menor, mas é a mesma coisa? Muito bem. Olhem essa broca L-Axis. Ela também tem a parte cortante na parte ativa dela,
Só que a ponta dela, ela também é, assim como a endosê, ela é arredondada, romba, o que permite prevenir, né, que ela faça perfurações indesejadas, né? Ampliamos aqui apenas para poder ter uma ideia de como nós vamos trabalhar com a broca LA-axis. A broca LA-axis, ela não é utilizada para fazer abertura da coroa, nem tampouco para engrossar a embocadura, embora ela faça isso. Mas ela serve para retificar o ângulo de entrada da lima. Nós temos a L-axis 1, a L-axis 2 e a L-axis 3. Né? Isso deve ser muito bem entendido, porque para cada dente, incisivos, caninos, premolares e molares, elas podem ajudar muito a deixar a embocadura do canal muito mais apropriada, e isso é determinante para que nossa lima ela entre de forma muito mais bem sucedida. Então vamos aqui por partes. Aqui nós temos um dente onde já foi usado a broca esférica, escolhemos o ponto de eleição, atingimos a polpa do dente, né? A polpa do dente ela tá mais ou menos nessa área, né? Aqui ele é o assoalho, né, da coroa do dente ou o teto da polpa. Aqui nós temos o assoalho da polpa. Já aqui nós temos a embocadura de um dos canais, a embocadura de outro canal. Já usamos a broca endosê para poder deixar toda essa câmara pulpar e o teto dela removido e de fácil acesso. No entanto, nós encontramos um pequeno obstáculo, ou seja, o primeiro obstáculo para entrar com as limas. Lembra que a nossa aula vai falar a respeito de limas rotatórias e limas manuais? Imagina que eu quero acessar este canal aqui. Se eu quero acessar este canal aqui, eu preciso que a lima ela entre da forma mais fácil possível para evitar fratura da lima. No entanto, se eu entro com a lima neste ângulo aqui, eu vou ter muito mais contornos, né, ou distorções da lima até poder chegar até o ápice com ela. Olha só quanto desvio ela vai ter que fazer, lembrando que essa lima ela vai rodar e isso pode acontecer fraturas muito importantes. Então a broca L-axis ela vai servir para retificar esse ombro que tem no dente aqui, esse ombro que tem no dente aqui, de forma que a lima ela possa entrar então mais reta, fazendo isso no canal. Olha como que facilita a entrada da lima manual. Então a L-axis não é com o objetivo apenas de engrossar a embocadura do canal, mas sim de corrigir ou retificar este ombro aqui. Como que é feito isso? Você entra com a L-axis neste ângulo até você ter o primeiro terço cervical e com movimentos de pêndulo em sentido ao ombro, que é aquele detalhezinho, aquele chanfro, nós vamos retificar conforme vocês veem aqui, levando aquele ângulo que era antes nesse ângulo, agora nós temos um ângulo muito mais conveniente, este ângulo aqui.
Muito bem, então agora nós vamos falar um pouco a respeito das limas rotatórias. Para isso, para ficar de forma didática e de fácil entendimento, nós dividiremos esse vídeo em parte 1 e parte 2. Até agora nós vimos a parte 1 do vídeo. Após o final deste vídeo, clique no card acima e tenha acesso à parte 2 do vídeo, onde nós introduziremos, então, a explicação a respeito de instrumentação com limas mecanizadas. Acesse o card e assista a aula. Aguardamos vocês lá.